O governo paulista deve anunciar logo mais, na coletiva de imprensa do Comitê Estadual de Saúde, uma nova reclassificação do Plano São Paulo. Lembrando que nas festas de fim de ano o comércio ficou fechado para evitar aglomerações e enfrentou prejuízos. Vamos conversar com Maurício Steinoff, presidente da Federação das Câmaras de Lojistas de São Paulo. Prazer em recebê-lo, Maurício. O que esperar nessa nova determinação do governo hoje? Bom dia a você, Fábio, bom dia a você, Tatiana, e a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, qualquer impedimento para a atividade, para o funcionamento de qualquer atividade econômica é ruim, né? Porque quando você tem um impedimento, você fatura menos, quando você fatura menos, a geração de empregos também diminui, as famílias ficam sem renda e o Estado arrecada menos também, porque a atividade econômica ela encolheu. Isso não é bom para o varejo, não é bom para o Estado e não é bom para o Brasil. Como foi, o desempenho aí do setor no ano passado com a quarentena? Bom, nós tivemos o ano passado, fechamos dezembro agora, de forma geral, aí pegando o varejo como um todo, nós faturamos 14% a menos do que foi faturado em 2019. Claro que nós tivemos aí o começo de uma recuperação, especialmente no último trimestre de 2020, mas não, mesmo esse crescimento ele não ajudou o varejo a superar a quarentena de forma geral. Claro que nós tivemos aí alguns segmentos, como supermercados, mercados, materiais de construção, que foi permitido o funcionamento, a abertura desses negócios, e esses daí venderam muito mais do que venderam em 2019. Agora, bares, restaurantes, esses daí estão vendendo ainda muito, no mínimo 30% a menos do que se vendia em 2019, aqueles que estão melhores, e serviços, aí os serviços de forma geral, esses daí ainda estão vendendo 50% a menos do que venderam em 2019. Agora nós devemos ter finalmente aí a parada do auxílio emergencial. Então, se antes havia ali um dinheiro entrando na economia, entrando para as pessoas comprarem alguma coisa ali vindas do governo, agora esse dinheiro não vai mais ter e a gente sabe que existem muitas pessoas, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, totalmente sem renda ou com pouquíssima renda. A situação pode piorar, então, com o fim desse auxílio emergencial, Maurício? Sem dúvida. Você veja, as pessoas que receberam o auxílio emergencial eram pessoas carentes e que precisavam desse dinheiro para o consumo básico. Então, esse dinheiro foi para o varejo, ajudou a girar a economia, foi um dos principais fatores que fizeram com que o Brasil não parasse totalmente durante a pandemia. E acabando esse auxílio emergencial, mesmo esse que era 50% daquele inicial, o comércio vai ter um impacto muito negativo, aumentando ainda a atividade informal, que é um dos motivos, se você me permite derivar um pouco dessa pergunta que você me fez. Claro, fica à vontade. Se você olhar a 25 de março, o Brás, enfim, onde se tem um comércio popular, você percebe que tem uma aglomeração de pessoas. E esse número de pessoas que vão, eles acabam ficando exprimidos, né, próximos, sem poder ter o distanciamento social, por conta da ocupação das calçadas e das ruas pelo comércio ilegal. E eu tenho um amigo que é representante comercial, que atua na 25 de março, e ele me disse essa semana que ele estava lá tentando atender um cliente, e as ruas estavam lotadas, porém as lojas estavam vazias. Então, você tem um problema social grave que gera essa atividade informal, que acaba criando as condições ruins para o combate à pandemia, não gera impostos que o governo precisa para poder combater a pandemia, dar melhores condições para as pessoas passarem por esse momento tão difícil,
Então, é uma roda que acaba girando ao contrário, ao invés de sairmos dessa situação, parece que cada vez nós ficamos numa situação ainda pior. Agora, no segundo semestre do ano passado, a gente teve aí um relaxamento, né, na quarentena. Durante esse período, o comércio conseguiu recuperar aí um fôlego? Toda a atividade comercial estava se recuperando. Os setores ainda que não haviam recuperado, o que faturavam pelo menos em fevereiro do ano passado, ainda eram confecções e calçados. Móveis já estava já praticamente vendendo a mesma coisa. Materiais de construção estavam vendendo aí por outros motivos mais de 30% a mais do que faturava em média, né, por mês, se comparados a fevereiro de 2020, que era pré-pandemia. Supermercados e mercados, nós nem precisamos falar. Então, isso ajudou a melhorar. O que aconteceu é que nós tivemos aí o aparecimento de uma mutação do vírus no mundo todo, veio para o Brasil e isso fez com que aumentasse o número de pessoas infectadas, né? E talvez com a proposta que nós estamos recebendo as informações pela mídia, que nos finais de semana o estado todo retornará à fase vermelha, e isso é duplamente ruim, né? Porque significa que mais pessoas estão adoecendo, mais pessoas estão morrendo, e isso é inadmissível, não dá para a gente aceitar que as pessoas voltem a ficar doentes, pior do que numa situação pior ainda do que nós tínhamos no ano passado, mas isso também tem um impacto negativo na economia, né? Então, você deixa de vender, e não é nas lojas, e não é no final de semana que as pessoas são infectadas. Quem pega ônibus e metrô sabe que o transporte público é lotado. Eu mesmo, se vocês me permitirem, quarta-feira eu precisei ir ao centro da cidade, e era próxima à hora do almoço, eu imaginei que o metrô estivesse vazio. Mas, para minha surpresa, não estava tão vazio quanto eu pensava. Mas o pior, a atividade econômica que está acontecendo dentro dos vagões do metrô é uma coisa inaceitável. Além das pessoas vendendo produtos que nós não sabemos a origem, as pessoas também, pessoas tocando flauta, tocando trombone, saxofone, quer dizer, soprando dentro de um vagão fechado, cantando. E não é num vagão. Isso eu desci várias vezes, troquei de trem, troquei de vagão, e as coisas se repetiam em todos os vagões. Claro que você entende que as pessoas precisam sobreviver, mas o direito à sobrevivência não implica que ela tenha o direito de colocar os demais em risco. Então, é uma situação difícil, eu não tenho uma solução para isso, não tenho uma forma para falar para o governador do Estado ou para a Assembleia, olha, façam isso que vai mudar. É uma situação difícil de ser controlada, mas nós temos também que medir o peso de quem é responsável pela disseminação do vírus, combater os bares e restaurantes que extrapolam o número de pessoas, o distanciamento, as festas clandestinas. Agora, não é no shopping center, não é numa loja de rua que a disseminação do vírus acontece. Tem uma série de medidas que tem que ser tomada para que a gente possa superar esse momento até que a vacina seja distribuída para todas as pessoas. Maurício, você como presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, deve ter um contato ali diário com muitos empresários, muitas pessoas ali do comércio, né? E a gente sabe que muitos estabelecimentos comerciais tiveram enormes dificuldades, alguns até fechando as portas definitivamente, porque não conseguiam pagar as suas contas. O que você sabe a respeito dos empresários, dos comerciantes que procuraram os bancos, as instituições financeiras atrás de linhas de crédito? Eles conseguiram esse crédito para tocar o negócio ou, embora exista crédito, esse crédito não está tão disponível assim, Maurício? Bom, você tocou num ponto fundamental para qualquer empresa, para qualquer empresário, que é o caixa. Quando você fica sem caixa, você não tem dinheiro para pagar as contas, pagar aluguel, pagar salário de funcionários, pagar fornecedores, enfim, pagar empréstimos de banco que porventura você já tinha tomado.
E isso faz com que a empresa feche. Ninguém consegue sobreviver se não tiver um fluxo de caixa. Então, para a economia, para o fluxo de caixa diminui, você tem menos dinheiro ou não tem dinheiro para cumprir com as suas obrigações, com as obrigações que foram assumidas. Nós tivemos aí uma série de medidas, tanto do governo do Estado de São Paulo quanto do governo federal, para linhas de crédito no Estado de São Paulo, aí com a Desenvolve São Paulo, mas os volumes foram insuficientes. A federação mesmo tem uma parceria com a Desenvolve São Paulo, procuramos ajudar os empresários, mas os recursos foram insuficientes para a demanda necessária e para que os empresários pudessem tomar esse dinheiro. Do governo federal também os recursos, apesar de várias vezes ele ter liberado recursos para as linhas de crédito, também foram insuficientes. Vários empresários conhecidos que fazem parte do nosso sistema foram atrás dessas linhas de crédito, não conseguiram, e muitos deles conseguiram, mas com taxas mais elevadas, e tiveram que aceitar que era a única saída que tinham para poder tocar os seus negócios. Mas, de qualquer forma, foram insuficientes, faltou dinheiro. Os bancos têm restrições para conceder o crédito, apesar de ter o fundo garantidor, mas não significa que o banco não é responsável e não tem que cobrar o dinheiro emprestado. Então, os bancos também colocaram, bancos privados principalmente, os bancos de forma geral, os 5 grandes bancos, colocaram uma série de restrições e dificuldades para que o empresário tomasse essas linhas de crédito. Naturalmente, os gerentes emprestaram dinheiro para aquelas empresas que eles tinham um relacionamento maior, enfim, que até tinham um pouco mais de confiança. Mas isso foi muito ruim, faltou dinheiro. Agora, Maurício, quando isso ocorre, e pelo que você falou aí, ocorreu o tempo todo, vocês, por serem de uma federação, vocês conseguem ali conversar, dialogar com as autoridades, né, com o governo, tentar mudar a situação, questionar por que tanta burocracia, por que tanta dificuldade, explicar que se o processo também for muito demorado, mesmo que saia o dinheiro, o empresário já terá quebrado, já não tem mais o que fazer. Vocês conseguem ter esse diálogo ou é difícil? Bom, naturalmente, nós vamos conversar com as autoridades que estão à frente dessas linhas de crédito. A informação que nós tivemos, no caso da Desenvolve São Paulo, é que os recursos acabaram, que o BNDES não mandava mais recursos, já haviam sido esgotados recursos que eram destinados à Desenvolve São Paulo. Os bancos, de forma geral, conversando com diretores dos bancos, eles me disseram que eles têm responsabilidade, eles têm um limite para a concessão de crédito e de exigência para que as empresas possam ter acesso a esse dinheiro. Muitas vezes o dinheiro estava no banco, mas as exigências bancárias eram maiores do que as condições que o empresário tinha para tomar esse dinheiro. E sem contar, é interessante lembrar que todos fiquem sabendo que esse dinheiro não era para resolver problemas passados da empresa, ele teria que ser utilizado para investimentos ou para resolver problemas futuros, né, atuais. Não podia, quem estava com imposto atrasado, por exemplo, ou que tinha alguma inadimplência porque não conseguiu pagar as suas obrigações, qualquer que seja, ou para fornecedores ou para o Estado, também estava impedido de tomar esse dinheiro. Só podia tomar dinheiro quem estava numa situação sem nenhuma inadimplência. E a maioria dos pequenos empresários já estavam com dificuldade. Então, isso também foi um grande impedimento para a tomada desses recursos. Agora, Maurício, no fim do ano passado a gente percebeu aí, né, uma maior movimentação no comércio, até por conta do 13º, período de festas. Esse movimento no comércio superou expectativas? Não, mesmo assim, se nós compararmos dezembro de 2020 com dezembro de 2019, nós vendemos aproximadamente 10% a menos do que foi vendido em 2019, entre 2020 e 2019. Então, mas na situação que nós estávamos de portas fechadas, aí pegando especialmente durante o primeiro semestre, foi um crescimento aceitável, né? Até mais do que nós esperávamos. Claro que o empresário varejista sempre é um empresário otimista, né? Ele tem que abrir a loja todo dia,
ele não consegue estocar vendas, né? Ou ele vende ou vende. Se ele deixar de vender aquele dia, aquela venda ela já foi perdida. Mas nós entendíamos e acreditávamos que a tendência era entrar já em 2021 numa situação melhor. Então, nós esperamos aí em 2021, as esperanças que nós temos, que nós acreditamos que em 2021 nós vamos ter ainda um primeiro semestre com muita dificuldade, até porque a vacina ainda mal começou a ser aplicada. Talvez no primeiro trimestre do segundo semestre a gente já esteja num certo equilíbrio, claro que vai depender da vacinação, e a nossa esperança, que acreditamos, é que o último trimestre agora de 2021 será um trimestre onde vai haver o início de uma nova recuperação da economia. É o que nós esperamos. Maurício, você como dirigente da Câmara aí dos dirigentes logísticos do Estado de São Paulo, se realmente a notícia que a mídia está divulgando for confirmada daqui a alguns minutos, né, daqui a algumas horas, que São Paulo vai passar por uma regressão em relação ao Plano São Paulo, você acha que é o momento certo para fazer isso? Você acha que está se agindo corretamente se isso realmente vier a ser decretado essa semana? Olha, claro que como empresário, essa notícia é péssima para nós, né? E ainda parte dos nossos negócios da empresa ainda é bar e restaurante, então para nós significa zero de faturamento. O problema, nós entendemos, claro, nós não vamos fazer como os empresários de Manaus fizeram, e o problema que está acontecendo em Manaus, o reflexo é muito grave, né, do que aconteceu no final do ano. Nós entendemos que o Estado tem que tomar algumas medidas, mas elas são medidas que não resolvem o problema. Eu acredito que esse tipo de medida serve apenas para criar uma imagem para a população em geral dos cuidados que tem que ser tomados. Agora, se você retorna na segunda-feira, não no caso da cidade de São Paulo, que é feriado, mas se fecha no final de semana, na segunda-feira, as pessoas acabam tomando o transporte público lotado. Eu não vejo como isso vai ter um reflexo direto, né? Estou pensando na questão direta de diminuir a quantidade de pessoas contaminadas pela Covid-19. Tem que ter todo um processo, todo um cuidado diferente, né, para que isso possa acontecer. E depois também você tem os supermercados que continuam abertos. Esses daí continuam lotados, né? Desculpe, vou desligar o celular. Tudo bem, nós entendemos que as medidas que têm que ser tomadas são muito mais amplas, com muito mais cuidado. E não culpar apenas o varejo e o comércio como o responsável pela disseminação da Covid-19. Maurício, a gente fala que o desemprego, desde que começou a pandemia, é bom esclarecer o seguinte, até para os nossos espectadores, né? O Brasil já não vinha num bom momento econômico, mesmo antes da pandemia. Então não é que o Brasil vivia um ótimo momento econômico e depois da pandemia passou a viver um momento econômico ruim. Ele já não vivia um bom momento econômico. A pandemia de Covid-19 veio agravar ainda mais a situação. E neste momento a gente tem aí mais de 14 milhões de desempregados e alguns especialistas dizem que, embora esse seja o número oficial, o número do IBGE, mas é o número de pessoas que eles sabem que estão procurando emprego, que haveria até uma parcela da população desempregada também, que essa parcela já está tão desmotivada que não está nem indo mais atrás de emprego, então a parcela seria maior que 14 milhões. Mas onde eu quero chegar com esse raciocínio, Maurício? Vocês, quem teve que fechar suas portas, obviamente teve que demitir funcionários. Quem teve que atender todas essas normas aí de menos ocupação dos estabelecimentos, talvez também tenha que teve que ter reduzido o seu quadro de funcionários. Daqui para frente, vocês acham que dá para manter esses funcionários que vocês estão com eles no momento? Ou é possível que novas demissões
possam ocorrer no comércio do estado de São Paulo nos próximos meses? Bom, essa análise que você fez é bem clara e é o que reflete a situação atual. A maioria das empresas já enxugou tudo aquilo que podia. Os empresários estão cortando seus custos em tudo que pode. Nós até alertamos os empresários que custo é como um unho, né? Se você deixar, ele cresce e você precisa estar sempre cortando para evitar que ele tome uma parte significativa do seu faturamento. O varejista, ele não gosta do desemprego. Pessoas desempregadas são pessoas sem renda e as pessoas que compram nas lojas são pessoas que têm renda. Então, emprego significa renda e pessoas empregadas significa que o varejo ele irá vender. Agora, quando você não tem condições de pagar ou você vai ser obrigado a fechar um dos seus pontos, como está acontecendo em muitas lojas, né? Hoje eu estava lendo nos jornais, que a Rede Zara está fechando uma série de lojas no Brasil por conta da falta de faturamento, do baixo faturamento, né? Isso ainda é agregado, né, a toda a questão tributária brasileira, que é um emaranhado complicado. Aí nós temos aí praticamente desde a Constituição de 88, em torno de 5 milhões de normas, leis, decretos, enfim, decisões que impactam diretamente as empresas. Então, não há como você manter uma empresa funcionando com toda essa dificuldade. Além de tudo, a possibilidade que está acontecendo agora, possibilidade não, né? Essa diminuição dos benefícios fiscais que o Estado de São Paulo dava por conta da dificuldade de caixa, está reduzindo isso, mas isso reflete no aumento da carga tributária. Então, você vê o caso da Ford saindo, o caso das revendas de veículos usados, que estão protestando contra esse aumento da carga tributária, porque se você já não vende, já tem dificuldade de vender, e você aumenta a carga tributária significa que quem vai pagar o imposto não é o empresário, ele vai repassar esse imposto para o consumidor. Se o consumidor está desempregado e com menor renda, significa que ele vai vender menos. E aí o empresário vende menos, demite pessoas, fecha empresas, enfim, isso é uma situação muito ruim. Nós temos que repensar o tamanho do Estado, quando digo Estado, eu digo Estado de forma geral, né? O município, o Estado e a União tem que ser repensado, tem que ser colocado de uma forma que seja mais produtiva e que isso pese menos no custo dos trabalhadores. Maurício Stainoff, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Os empresários de São Paulo estão sempre dispostos a contribuir para que essa situação dessa pandemia seja superada. Queremos contribuir com o Estado, queremos contribuir com os deputados, com soluções, com ideias, enfim, para que a gente juntos possa tirar o Brasil dessa situação e que a gente possa voltar à vida normal que nós tínhamos até alguns anos atrás. Obrigado, Maurício. Tenha uma boa tarde.